Boa noite a todos aqui presentes. Daremos início à apresentação da audiência de conciliação, feita pela Primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. Essa é uma audiência referente ao processo 2024/003, que é um pedido de instauração de procedimento de conciliação, que versa sobre um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Teutônio Segurado, no dia 3 de março de 2024. Aproximadamente às 14 horas e 25 minutos. O ocorrido se deu quando o senhor Expedito avistou o sinal vermelho e diminuiu a velocidade do seu veículo. Entretanto, tal ação não foi percebida pelo senhor Fabrício, que permaneceu acelerando e ocasionou uma batida na traseira do carro do requerente. O requerente pede reparação por danos materiais e morais no valor de R$ 16.602,24. Destes são R$ 11.602,24 a título de danos materiais e R$ 5.000 a título de danos morais. Eu, Gabriele Souza Vieira Melo e o Francisco de Assis Silva Nascimento vamos ser os conciliadores dessa audiência. Passo a palavra para o requerente se apresentar e logo em seguida para o requerido. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Meu nome é Expedito Helder Cronenberger Freitas. Minha matrícula é UFT 2015 11 2404. Bom, boa noite aí aos doutores conciliadores. Boa noite ao seu Expedito. Meu nome é Fabrício Barroso dos Santos, cuja matrícula UFT é 2020 11 0025. Boa noite, eu sou Francisco de Assis Silva Nascimento, matrícula 2023 11 0215. Farei agora uma síntese do pedido. O requerente ingressou com a presente demanda buscando ser reparado por danos materiais e morais, no valor total de R$ 16.604,24, em razão dos seus prejuízos causados pelo acidente. A instauração de procedimento de conciliação perante essa Câmara especializada e a respectiva notificação do requerido para responder à sua solicitação e, ao final, requer a resolução do conflito, e que o senhor Fabrício arque com as custas dessa Câmara de Conciliação. O requerente pode agora dar o seu depoimento sobre o ocorrido. Boa noite, doutor. Mais uma vez, tentar explicar. Eu estava andando na Teutônia, era um domingo à tarde, eu ia até fazer um bico, eu sou pintor, e tenho meu carrinho, um Fiat 147, um carrinho antigo. E esse carrinho é o que ajuda a salvar minha vida e cuidar da minha família. E eu estava na Teutônia, ali na pista do meio, a segunda faixa, e o sinal fechou. Quando o sinal fechou, eu parei, e os outros carros do lado lá, eu vi que estava parando. Mas quando eu olhei pelo retrovisor, vi que o senhor lá está em alta velocidade. Para mim, ele vinha voando com o carrão dele. E não tinha como eu adiantar o carro para sair do meio, para ele não bater no meu carro, porque já tinha carro atravessando a Teutônia. Aí não teve jeito, ele bateu no meu carro e desceu, estava nervoso, e aquela coisa toda. Tentou até sair também do local, mas ainda bem que a polícia estava passando, pararam, ele parou, aí pediram a documentação dele, viram que ele não tinha documentação nenhuma de habilitação, e foi esse o caso. Quer dizer, é um carro que eu dependo para sustentar minha família. E ele ia entrar na justiça, né? Mas ele disse: não, o senhor não precisa entrar na justiça, não, vamos procurar a Câmara de Conciliação. Eu não sabia que existia esse negócio de Câmara de Conciliação, mas estou aqui para resolver esse problema. Eu quero resolver meu carrinho, eu preciso disso para viver. Eu não posso pagar táxi sai caro demais, Uber também não posso, moto tem medo de andar naquele troço de mototáxi. E eu estou tendo que levantar agora de madrugada para cuidar da minha vida, porque o ônibus não chega atrasado no emprego, e não tem como. Por isso eu vim aqui para resolver meu problema. A contestação assume que não manteve a distância de segurança, entretanto afirma que não estava acima da velocidade permitida, como sugere o requerente, e que não há documento comprobatório nos autos do processo que ateste o contrário. O requerido discorda do pagamento de danos morais por acreditar que tal fato não se constitui como algo passível de dano moral e, por fim, solicita acordo para o pagamento dos danos materiais e das custas processuais. Passo a palavra ao demandado Fabrício, agora para prestar o seu depoimento sobre o ocorrido. Bom, de fato, teve esse acidente na Teutônia Segurado, né? Aconteceu esse dissabor aí, é algo que é ruim tanto
para quem bate, como também para quem sofre a colisão. E eu queria só pontuar algumas questões aqui, né, com base com o que o seu expedito disse aí em relação ao acidente. A Teotônio Segurada ela é uma via de fluxo mais rápido. A velocidade máxima lá é 70 km por hora, não é uma velocidade, por exemplo, como algumas ruas, que é de 40, 50 ou 60. Então, isso pode dar a sensação de que eu estava em alta velocidade, mas eu não estava em alta velocidade, estava dentro da velocidade máxima permitida. O que acontece foi o que eu assumi já ali para o seu expedito, que realmente faltou ter uma margem de distância maior para eu ter tido mais poder de reação e ter evitado aí esse acidente de trânsito. Em relação à questão de ser acusado de querer evadir do local, não foi mais ou menos assim. Eu estava um pouco alterado, tenso em relação ao acidente. Geralmente a gente fica um pouco abalado em relação a um acidente de trânsito. O seu expedito também estava um pouco ali alterado. Eu resolvi me distanciar para aguardar a chegada da polícia. Inclusive, quando a polícia chegou, eu estava vim em direção à polícia. Eles fizeram o teste do bafômetro, inclusive. Não constatou, como documento anexado lá na contestação, nenhuma ingestão de bebida alcoólica, então estava lúcido, estava ali em plena consciência do que estava acontecendo. E em relação à documentação, já fui penalizado pelas autoridades competentes com auto de infração, então eu acho que isso aí não tem muito o que dizer, a autoridade competente já está ciente, já fui penalizado. E em relação ao pedido de danos morais, né, não houve ali acidente que causou invalidez permanente ou morte, né, ainda bem, em nenhum dos envolvidos, nem em relação à minha condição enquanto condutor do veículo e nem dos passageiros e do seu expedito que estava no carro dele lá indo ao trabalho. Então, eu acho que não há necessidade aí de pagamento de danos morais, apesar do dissabor, do aborrecimento, né, que é causado com acidente de trânsito. O que eu me comprometo, e em nenhum momento eu vou me furtar disso, é de assumir a minha responsabilidade em relação ao reparo dos danos materiais. Então, o que eu proponho é que eu pague ali os danos materiais, né, o prejuízo material que foi ocasionado no carro do seu expedito e as custas processuais também, sem o pagamento dos danos morais. Ok. A título do bom encaminhamento da audiência, irei recapitular os principais pontos. Ambos concordam que o acidente que os trouxe aqui foi ocasionado pela imprudência do senhor Fabrício, e ambos concordam que o senhor Fabrício irá arcar com as custas processuais e com os danos materiais. Entretanto, há uma discordância acerca dos danos morais. Por isso, passo a palavra para o senhor Expedito para que ele explique melhor para nós o porquê dos danos morais, porque ele acha que o senhor Fabrício deve arcar com isso, se ele está disposto a um acordo, se ele acha que isso dá para ser deixado de lado. Enfim, passo a palavra para o senhor Expedito. Doutora, eu pedi esse dano moral porque eu ando nervoso demais, ando muito preocupado, ando tomando remédio. Já me deram até Lexotan para ver se eu me acalmo, porque eu ando nervoso, eu estou cuidando da minha família, eu tenho que sustentar a minha família. E aí me disseram, tome um remedinho para você poder se acalmar mais, porque eu tenho que viver. Mas se ele pagar o mais rápido possível o meu carrinho, para mim tá bom demais. E essas custas aqui dessa câmara, tá bom demais. Você pode pagar lá com Pix, com cartão, com o que for. Eu quero consertar meu carrinho para voltar a trabalhar, sustentar minha família, doutor. Eu aceito o que ele está dizendo, eu quero viver minha vida. Ok, senhor Fabrício, o senhor tem algo a dizer? O valor do conserto dos danos materiais é algo que o senhor quer negociar? É um valor ok para o senhor? Como está? Em relação aos danos materiais, o meu carro é assegurado, então a seguradora que vai tomar conta disso aí para mim, né? E as custas processuais, como eu já disse, eu vou fazer o pagamento, né? Então é mais nesse sentido mesmo, de assumir aí a responsabilidade dos danos materiais. Concordo lá com o valor, né? Já passei até já adiantei algumas questões para a seguradora do meu carro. E aí depois eu vou aguardar as documentações para dar procedimento. Ok.
Há algum ponto que vocês querem que seja esclarecido aqui? Não, doutora, para mim tá tudo bem. Eu quero só o conserto do meu carrinho. Consertou para eu voltar a trabalhar, tá bom demais. Ajeita a minha vida. Ok. O acordo será reduzido a termo e lavrada a ata da audiência, posteriormente homologada pelo presidente desta Câmara. Gostaria de agradecer pela colaboração de todos aqui, pelo bom desenvolvimento da audiência. Realmente, aqui na Câmara, nós prezamos por um andamento tão bom quanto foi o dessa audiência. Declaro encerrada a audiência e gostaria de desejar uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite.